A Agenda Econômica está de volta com o tema do mercado de internet. E conversando comigo, o Eduardo Neger, que é presidente do Conselho Consultivo da Abranet, a Associação Brasileira de Internet. Eduardo, nesse segundo bloco do Agenda Econômica, eu queria falar um pouquinho sobre os problemas e as perspectivas do setor. Vamos começar pelos problemas. A velocidade média da internet brasileira ainda é razoavelmente baixa para os padrões internacionais, não é? Sim, na verdade a gente tem uma qualidade, uma conectividade com uma velocidade razoável nos grandes centros, mas ainda é a internet fora dos grandes centros, fora das capitais dos grandes centros. Então, nesses casos a gente depende da infraestrutura das operadoras de telecomunicações que muitas vezes não tem como garantir qualidade nessas conexões. Existem planos e investimentos, inclusive um fenômeno interessante que existe no Brasil, que são os operadores regionais de telecomunicações. Hoje, poucas pessoas têm ideia, mas existem mais de 4.000 empresas no Brasil que são operadoras de telecomunicações e que podem construir infraestrutura de acesso à internet, seja via rádio, seja via fibra ótica e via de regra, são empresas locais, empresas regionais que atuam nesse nicho de mercado, né, em pequenos municípios, em áreas rurais, no interior do país. E quando a gente fala de internet, de qualidade de internet, de velocidade de internet, isso está diretamente relacionado a uma palavrinha mágica chamada competição. Onde existe mais de uma empresa competindo, a gente tem mais qualidade para o cliente e menores preços, né? Então, a chave do negócio é ter competição. O usuário de internet que está em alguma região, por exemplo, onde não existem mais empresas competindo, só existe um provedor local ou existe uma operadora de telecomunicações local, certamente ele vai experimentar preços maiores e uma qualidade, às vezes, não tão boa quanto a expectativa do consumidor. A partir do momento que existe competição, isso força as empresas a melhorar o serviço, a reduzir custos, né? Então, a gente enxerga a competição como sendo a grande alavancadora da melhoria da qualidade da rede no Brasil. E a baixa qualidade é um problema para todo mundo, para as empresas de comércio eletrônico, para quem provê conteúdo, para todo mundo, né? Todo mundo sofre com isso. Sim, estive conversando com um executivo de um dos grandes players aí de vídeo por internet e ele estava colocando basicamente que ele não consegue crescer mais no Brasil porque as regiões onde a empresa tenta expandir não tem qualidade na conexão da banda larga suficiente para que esse aplicativo funcione com a devida qualidade, com a resolução do vídeo que os usuários desejam. Então, é um impeditivo direto, não só para aplicações que exigem muita banda, mas muitas vezes para aplicações que exigem uma conexão estável. Então, muitas vezes o problema do usuário não é nem a velocidade, mas o fato da internet cair, voltar, cair, voltar. Isso para aplicações empresariais, por exemplo, onde a empresa coloca aplicações na nuvem, hospeda isso em data centers, lugares remotos, é extremamente crítico, porque caiu a conexão, basicamente a atividade da empresa para. Em muitos estados já existe a obrigatoriedade da emissão da nota fiscal eletrônica, inclusive para produtores rurais. Então, se a gente imaginar que uma empresa, quando perde a conexão na internet, ela perde a capacidade de emitir notas fiscais e, consequentemente, perde a sua operação, o seu faturamento. Então, a internet hoje é crítica para as aplicações empresariais e para o dia a dia da grande maioria das pessoas. Incentivar a competição, então, é o segredo. No Brasil, a gente já tem garantida a neutralidade da rede. Volta e meia se discute aqui no Congresso novas normas, novas regras. Esse é um território em que se pode normatizar muito ou é melhor deixar quieto para ver como é que fica? O Marco Civil da Internet, que foi a legislação adotada pelo Brasil, ele é uma legislação principiológica, ele trata dos princípios, ele não entra muito no detalhe da tecnologia. Por quê? Porque se a gente for imaginar o detalhe da tecnologia, é como se de repente a gente fosse regulamentar, por exemplo, os antigos disquetes. Na época alguém falou, olha, eu vou fazer um regulamento que cuide do disquete. Isso se torna obsoleto de maneira muito rápida. Então, legislar sobre a internet, a gente corre esse risco de ter uma legislação que fique obsoleta de maneira muito rápida. O Marco Civil ele foi principiológico, nesse ponto é importante porque vai garantir uma vida útil para essa lei.
Mas é importante a gente lembrar, quando a gente trata de regulamentação, que quando a gente está tratando de aplicações de rede, a regra geral é a liberdade e justamente o cenário do empreendedorismo que a gente tem quando a gente trata de internet. É um ambiente muito bom para empreender. O conceito de neutralidade de rede, até explicando o que isso significa do ponto de vista prático, é que qualquer conteúdo na rede pode ser acessado sem nenhum tipo de priorização. Então, o provedor de conexão não pode dizer, olha, esse conteúdo aqui vai ser acessado mais rápido, esse aqui mais lento, priorizar ou bloquear nenhum tipo de conteúdo. E isso é sensacional na rede, por quê? Porque quem quiser criar um novo negócio, criar uma nova aplicação na rede, simplesmente vai lá, cria e coloca e põe no ar. E ele está disponível para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, sem precisar pedir nenhum tipo de autorização, de licença, ou fazer um contrato, por exemplo, com um provedor de conexão para garantir aquele acesso. Basta colocar esse acesso no ar, ter a conectividade IP, que esse conteúdo já está em operação. Então, isso permite que pequenas empresas, de uma hora para outra, consigam ter uma visibilidade regional, nacional e até mundial. A neutralidade de rede garante isso. Se nós não tivéssemos essa garantia, nós íamos ter basicamente o tráfego da rede vinculado a contratos de exclusividade ou de prioridade com os operadores de telecomunicações, o que iria reduzir a possibilidade do empreendedorismo e principalmente ia afetar, aquela palavrinha mágica novamente, a competição, né? Se a gente for pegar, por exemplo, uma aplicação típica da internet, o e-mail, hoje a competição no serviço e-mail é uma competição basicamente sem limites. A gente tem a possibilidade de ter um e-mail gratuito dentro de uma empresa. Se a gente não se sentir confortável com aquele e-mail gratuito, a gente pode trocar por outra. Se a gente não quiser ter propaganda na nossa conta de e-mail, a gente pode contratar um serviço pago que não tem propaganda e a gente pode contratar esse serviço de qualquer empresa, de qualquer lugar do mundo. Então, o nível de competição que chegou nesse tipo de serviço possibilita uma gama de aplicações e de escolhas para o usuário muito grande. E dificilmente a gente ouve alguma reclamação de alguém dizer, olha, eu tenho um serviço de e-mail, não está bom, não está funcionando. A competição e a liberdade de escolha que o usuário tem garante os serviços estáveis e muitas vezes com custo muito baixo. Na primeira parte do programa a gente falou dos 25 milhões de acessos de banda larga no Brasil. Agora é enorme também o número de acessos móveis. Esse é um mercado que deve continuar crescendo, na tua opinião? Sim, basicamente o mercado móvel, o crescimento dele, praticamente não tem um dispositivo por pessoa, isso é uma tendência irreversível. Não só o dispositivo móvel para a pessoa, para o usuário, o smartphone, como nós conhecemos, como o crescimento de um fenômeno chamado internet das coisas, que também tem sido muito debatido. Que, além de nós termos a conectividade da internet no nosso dispositivo fixo e no nosso dispositivo móvel, no celular, nós vamos ter equipamentos, objetos que nós utilizamos no dia a dia, com conectividade à internet. Então, por exemplo, a nossa geladeira vai ter conectividade à internet, o ar-condicionado tem conexão à internet, o nosso carro tem conexão à internet, e esses dispositivos vão começar a ter inteligência e vão começar a conversar entre si para otimizar algumas aplicações. Então, o veículo, quando passa próximo da concessionária e tem alguma peça com defeito, ele vai avisar o motorista. A geladeira vai avisar que acabou determinado produto na casa. E pode até já encomendar isso junto ao supermercado que vai fazer a entrega. A tua escova de dente vai entregar para o teu dentista se você está fazendo a escovação corretamente ou não. Esses dispositivos começam a ter inteligência. E aí começa uma outra discussão jurídica que cresce com o advento da rede, principalmente da internet das coisas, que é a privacidade. Até que ponto eu vou permitir que o supermercado saiba o que eu tenho na minha geladeira, que a concessionária de veículo saiba como é que está o tanque de combustível do meu carro. Então, esses limites de até onde vai a comodidade, a tecnologia e até onde vai a privacidade, são os limites que começam a ser discutidos com o avanço da tecnologia. Essa base tecnológica já existe hoje e a adesão e o crescimento estão basicamente vinculados ao decréscimo do preço. Isso, quando começa a ter escala mundial, o preço começa a cair e a adesão começa a ser muito grande. No início do programa eu falei aqui especificamente da geração Z, a geração que zapeia, é muito rápido, a geração que é digital. Está
Está vindo uma nova geração aí, você acha, essa coisa da internet, das coisas, o crescimento, que nem mesmo essa geração Z vai conseguir acompanhar? Assim, se a gente perceber hoje, com os mais jovens, por exemplo, o telefone fixo já é um produto que já de uma necessidade questionável para essa nova geração. A gente percebe até que a própria televisão começa a sofrer um pouquinho com essa nova geração. Que a gente está acostumado com a programação linear dos canais, então eu quero assistir determinado programa, eu me sintonizo em tal emissora, em tal horário para assistir aquele programa. As novas gerações já estão acostumadas com o modelo de vídeo sob demanda. Então, a hora que o usuário quer consumir aquele conteúdo, ele vai lá, clica e assiste. Não faz mais sentido para esses jovens ter que esperar determinado dia, determinado horário para assistir aquele programa. Ele vai no seu repositório na internet e assiste esse programa. Então, esses hábitos sim estão mudando e isso muda o perfil não só dos serviços, mas das empresas, né? De como as empresas estão planejando os seus negócios e como a gente está prevendo aí para o futuro que essas empresas se sustentem dentro dos seus modelos. Os modelos mais antigos acabam não tendo a lucratividade que tinham nas aplicações convencionais. Agora, quais são os setores que mais devem crescer a partir de agora? A Abranet representa empresas dos mais variados campos. Você estava me dizendo que vai de provedor de conteúdo, provedor de infraestrutura, comércio eletrônico, publicidade, tudo isso. Para onde é que vai esse mercado? Olha, a gente tem um espaço, se a gente pegar, por exemplo, um recorte do comércio eletrônico. Hoje no Brasil, o varejo, nós temos praticamente 4% do varejo apenas que representa aí o comércio eletrônico. O comércio eletrônico hoje representa 4% do varejo. Inglaterra e Estados Unidos, por exemplo, esse número é em torno de 10%, 11%. Então, só aí a gente já tem um espaço enorme para crescer a área de comércio eletrônico. A gente tem a questão das aplicações e dos conteúdos, quer dizer, o brasileiro consome muito conteúdo em língua portuguesa, muitos conteúdos específicos, e aí a gente tem uma abertura muito grande para quem quer empreender e desenvolver aplicativos e conteúdos para consumo interno. E a gente tem também a parte de infraestrutura, obviamente que é um pouco mais complexo de investimento, mas existem ainda muitas áreas no país onde a cobertura de internet é precária ou não tem uma qualidade adequada, e isso, obviamente, é um problema para quem reside nessas áreas, mas é uma oportunidade para os empreendedores, né? Então, como eu já havia citado, existem hoje mais de 4 mil empresas regionais que provêm o serviço de conectividade à rede. Então, esse também é um negócio para essas empresas locais. Agora, quem está nos acompanhando aqui pode estar nos acompanhando ali pela TV Senado, pelo nosso canal normal ou pelo nosso canal na internet, no YouTube, e pode estar um pouco curioso com esse setor, que cresce, cresce, cresce e deve estar pensando assim, poxa, onde é que eu posso ganhar dinheiro nisso? Tem espaço ainda para se ganhar dinheiro? Tem espaço. E é interessante que empreender na internet é fácil e indolor, porque muitas vezes não há necessidade de se ter um grande investimento, né? Então, via de regra, se parte de uma boa ideia, implementa e se avalia de uma maneira bastante objetiva os resultados dessa ideia. Um ponto que é importante para quem vai desenvolver algum tipo de aplicação ou de serviço na internet é basicamente focar em nichos, porque a internet é muito boa para nichos. Então, de repente, se alguém, por exemplo, entende muito da área de odontologia e identifica um aplicativo específico para aquela área, a pessoa pode investir nisso e investir numa divulgação dirigida, e hoje a internet permite, de uma maneira muito eficiente, a publicidade direcionada geograficamente, mas por assunto. Então, a eficiência da publicidade, da propaganda na rede é muito maior por conta disso, por conta desse direcionamento. E a partir desses nichos específicos é possível sim empreender e se conseguir grandes resultados. E existem muitas histórias de sucesso no país, relativas aí a desenvolvimento de aplicativos e de soluções, não só aplicativos para smartphones, mas aplicativos mesmo para uso da internet, né? Existem oportunidades também na área de comércio eletrônico, sempre voltado a nicho, porque quando a gente trata de público em geral, a gente tem grandes players internacionais que muitas vezes é difícil de competir com eles, mas quando a gente acha algum nicho específico, dá para trabalhar muito bem.
Existem casos de sucesso até de, por exemplo, comércio de artesanato local, utilizando a rede para fazer divulgação. Existem casos de aplicações aí de conteúdo, aplicações de vídeo, existem muitos casos de sucesso e certamente a internet é um território fértil para esse desenvolvimento. Muito bem. Eduardo Neger, muito obrigado pela sua presença aqui no Agenda Econômica. É um prazer. Muito obrigado. Obrigado. Nós conversamos com Eduardo Neger, presidente do Conselho Consultivo da Abranet, a Associação Brasileira da Internet, sobre o mercado de internet, que tende a continuar crescendo. Gostou? Tem alguma sugestão? Uma crítica? Liga pra gente, 0800 61 2211. Se você quiser ver esse ou outros programas da TV Senado, é só ir para a internet, www.senado.leg.br/TV Senado. É isso aí. Até o nosso próximo encontro.